Graça e paz. Nossa série 3Es continua. Hoje lhe apresentaremos nosso segundo Z, zona de reflexão. Mas vou logo lhe avisando, sair da zona de estagnação é um grande passo. É a zona do nosso primeiro Z. Mas entrar, administrar as emoções, vencer a si mesmo e chegar do outro lado, superando a zona de reflexão, um túnel bastante escuro, é algo muito desafiador. Você está pronto? Eu vou lhe dar uma palavra de consolo. O Senhor está contigo para entrar, sendo sua companhia até pelo vale da sombra da morte, te conduzindo e te guardando até a saída deste lugar tão desafiador. Isso é promessa dele, e ele é plenamente fiel para guardar nossa entrada e saída. Então vamos lá? Abra a tua Bíblia em Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 e 41 diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado, deixando a multidão. Eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então ele perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você observou o detalhe? Jesus os chamou para o outro lado, mas antes disso acontecer, precisaram passar pela tempestade. A zona de reflexão provoca exatamente isso, uma tempestade em nossas emoções, nos expondo a todo tipo de medo, traumas, receios, inseguranças, ansiedade. É por isso que muitos saem da zona de estagnação, mas diante dos conflitos da zona de reflexão, acabam desistindo e voltando àquele lugar de morte que é a zona de estagnação, nosso primeiro Z. Mas observe, na zona de estagnação, você finge que está tudo bem. É o tal do efeito da morte lenta, quase anestésica. Você decide se afastar de Deus e seguir sozinho, como Orfa, a nora de Noemi. Em determinado momento, ela até disse que seguiria com Noemi, mas acabou desistindo e voltando para Moabe. Orfa desistiu de andar com a sogra e acabou voltando, Ela regrediu, ela disse: vou ficar na zona de estagnação definitivamente. Mas na zona de reflexão, você ouve a voz de Cristo e aceita o desafio de ir para o outro lado, de largar o leite espiritual e crescer. É o primeiro vislumbre quanto à zona de propósito. É na zona de propósito o exato lugar onde as coisas de fato acontecem. Quando você não retorna à zona de estagnação, à zona de morte, e decide insistir com Cristo até chegar ao outro lado, algo grandioso acontece. Algumas coisas terríveis são deixadas para trás. Sabe aqueles traumas, frustrações, medo, desespero, insegurança, síndromes, ansiedade, sensação de vítima, pânico, ciclos e ciclos de derrotas financeiras, emocionais e familiares, coisas que uma criança jamais consegue entender, muito menos vencer. Você começa a vencer uma por uma dessas dificuldades. Paulo expõe isso bem claro em 2 versículos. 1 Coríntios 13:11 diz a palavra: Quando eu era menino, falava como menino,
pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Outro versículo precioso é: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esta zona de reflexão, quando entendida, tende a marcar nossas vidas para sempre. E por quê? Sabe, é nesse lugar que você começa a se dirigir ao Mestre amado, a perguntar o que ele tem para você. Até aqui, o Mestre amado era só alguém no meio de tantos, onde você ouvia falar dele, sabia que ele estava no lugar, mas vocês não eram íntimos. Embora você até cruzasse o caminho dele, vocês não iam na mesma direção. É como se houvesse sempre uma carta na manga, uma possibilidade de desistir dele a qualquer momento, como aquele jovem rico. Antes desta zona de reflexão, você era um tipo de Jó, alguém que conhecia a Cristo só de ouvir falar. Você até vê o agir do Mestre amado na vida dos outros, mas você não entende isso. A zona de reflexão começa a quebrar essa barreira. Na zona da morte, você não se preocupa em desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo. Você é apenas um bom ritualista, uma criança que se diverte acompanhando a banda, mas não tem ideia de onde Jesus está indo. É na zona de reflexão que você olha pela primeira vez nos olhos do Mestre. É na zona de reflexão que pela primeira vez a luz dele toca nossa própria amargura, nossa dor, nossos traumas, nossas falhas, expõe os ratos escondidos no porão de nossa alma. É na zona de reflexão que nossa dor fica visível. Então, mesmo desejosos de crescer, mesmo lutando muito, começamos a afundar nas águas turbulentas de nós mesmos. Então, ele estende a mão e diz: o processo não acabou. Venha, homem de pequena fé, ande comigo. Vamos para o outro lado. É lá que você não mais correrá dos gigantes, nem dos demônios e nem dos gadarenos. Lá você irá de encontro a eles, revestido de autoridade e poder. Você será um homem de governo. De fato, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Só os escolhidos adentram, permanecem e edificam na poderosa zona de propósito. Mas quanto a este lugar, falaremos em nosso terceiro podcast, nosso terceiro Z. É isso aí, eu sou Márcio V. Virgílio, espero que Deus esteja falando poderosamente ao seu coração. Guarde aí a sua expectativa. No nosso terceiro Z, falaremos da poderosa zona de propósito. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Amém.